A Assembleia Legislativa entregou a medalha do Mérito Legislativo pelo 12º ano. Deputado Tony Medeiros volta a criticar em sessão plenária a administração do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: desembargador Henrique Calandra recebe título de cidadão amazonense na Alean. E ainda, alunos da Faculdade Tarrerê reivindicam a transferência gratuita no curso de Serviço Social e Administração. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Assembleia. Está começando o programa Bom Dia. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Assembleia. Está no ar o programa Bom Dia. E na noite da última quinta-feira foi realizada a tradicional entrega da Medalha do Mérito Legislativo pelo 12º ano. A Assembleia do Amazonas fez o reconhecimento a personalidades que se destacaram pela atuação significativa em prol do interesse público durante o ano de 2013. Momentos de alegria e comemoração marcaram a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, realizada nesta quinta-feira. Diversas autoridades e personalidades estiveram presentes no evento para prestigiar os que se empenharam em contribuir para o desenvolvimento do Estado. Nós estamos hoje aqui num clima de festa, com certeza a última grande homenagem do ano que a Assembleia está fazendo. E que nós estamos muito felizes hoje em estar recebendo aqui pessoas importantes, pessoas que ajudam na sociedade amazonense, que são exemplos. O documento que institui a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi a resolução de número 319, de 14 de agosto de 2002, e é resultante da iniciativa do deputado Belarmino Lins. Essa iniciativa há de se reconhecer que ela tem um sentido de valorizar, de estimular e de prestigiar aqueles que realmente têm uma atuação permanente, presente e significativa para os interesses públicos e interesse coletivo no estado do Amazonas. Um dos agraciados foi a triatleta amazonense Jéssica Santos, indicada pelo deputado Marcelo Ramos. Na verdade, a Jéssica é uma atleta amazonense com destaque mundial em algumas competições de triatlo. E é uma forma de aproveitar esse momento e essa solenidade de valorizar os atletas amazonenses que, com seu esforço, dedicação pessoal, que com pouco investimento, que com pouco apoio do poder público, conseguem ainda assim superar todas as dificuldades e alcançar resultados expressivos como os que a Jéssica tem alcançado nos últimos anos. É uma homenagem muito bonita, eu nunca tinha recebido algo assim e é muito legal porque eu me dedico ao esporte desde criança, então, de certa forma, eu me sinto muito honrada porque eu estou cumprindo a minha função maior, que é poder passar uma boa imagem, um bom exemplo para as pessoas. Os deputados expressaram o orgulho dos nomes que indicaram para receber a honraria. A minha homenageada, com muito prazer, com muita honra, é a doutora Sueli Borges. Ela é diretora da Penitenciária Feminina e a gente tem lutado muito com os movimentos de mulheres para que, de fato, nós tenhamos a garantia do que já prevê a Lei de Execução Penal, que é a ressocialização das pessoas apenadas. Nossa indicação é a um cidadão amazonense que presta um serviço que já conhecemos não só na capital, mas no interior do estado. É o Coronel Carlos Lopes. No evento deste ano, 26 pessoas receberam a homenagem, sendo 24 indicados pelos parlamentares, um pela mesa diretora da casa e outro pelo Conselho da Ordem. A medalha é a segunda maior comenda entregue pelo Poder Legislativo. O deputado Tony Medeiros, do PSL, voltou a repercutir na sessão ordinária desta semana críticas ao prefeito da cidade de Parintins, Alexandre da Carbras. Segundo o deputado, a gestão do executivo municipal daquela cidade do Baixo Amazonas tem sido ineficaz na solução dos problemas para a população, especialmente no trato do orçamento público.
Enquanto os dispositivos legais estabelecem o teto máximo de 40% para remanejo das dotações orçamentárias, a cidade de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus em linha reta, assistiu seu orçamento ser mexido em mais de 100%. A denúncia do deputado estadual Tony Medeiros, que aponta que no mês de agosto, o prefeito Alexandre da Carbrais efetuou um remanejo da ordem de 57%, superando o limite legal. De acordo com o deputado, como se não bastasse, o prefeito parintinense pediu à Câmara Municipal agora em dezembro que fossem remanejados mais 60%. Para Tony, Alexandre da Carbrais deve ser enquadrado no crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Brasileiro, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que estabelece pena de 1 a 3 meses ou multa. Quando foi alertado, o prefeito pediu à Câmara que autorizasse o remanejamento em 60% do orçamento para tapar um buraco. Isso agora, no dia 9 de dezembro, para tapar um buraco de agosto. De agosto. Se o dinheiro do Fundeb representa 63% do orçamento, se a Câmara autorizou 60% de remanejamento, 60% mais de remanejamento, o orçamento de Parintins tem 123%. 123%, deputado Fausto. É o único orçamento no mundo que extrapola 100%. O deputado comunista Wilson Lisboa considerou em aparte ao deputado Tony Medeiros que a matéria não é de competência do Legislativo Estadual, e sim do Legislativo daquela localidade. Citou o exemplo do município de Fonte Boa, onde vereadores tentaram paralisar uma obra de mais de 15 milhões. Acho, deputado Tony, que o que Vossa Excelência traz aí é mais interna corporis. Nós não podemos chegar a interferir no processo legislativo municipal, porque nós estamos usurpando. Se assim agíssemos, estaríamos usurpando o direito da Câmara Municipal. Por isso, eu acho que os vereadores de Parintins, os vereadores de Fonte Boa, como fizeram agora, interditaram uma obra de 15 milhões que não está valendo nada, que está sendo feita em Fonte Boa de uma maneira que é vergonhoso. O crime do Ministério Público já devia ter ido lá, a CEINF já devia ter ido lá, já teria posto o prefeito no xadrez, porque ali é obra pública com dinheiro do Estado. Tony Medeiros conclamou os tribunais de conta do Estado e da União, bem como ministérios públicos estadual e federal, para agir em relação ao comportamento do prefeito quanto ao orçamento parintinense. Os deputados José Ricardo, pelo PT, e Washington Regis, pelo PMDB, também se pronunciaram sobre o assunto, sugerindo transparência nos gastos e a participação popular na elaboração orçamentária. A Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadão amazonense ao desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados. A sessão especial foi de uma iniciativa do deputado Arthur Bisneto. Henrique Nelson Calandra é desembargador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e desde 2011 é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. O homenageado nasceu no dia 16 de julho de 1945, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Nelson Calandra classifica o período à frente da AMB como um dos mais difíceis na carreira, já que a associação é a maior do mundo, com aproximadamente 20 mil magistrados representados. O presidente defende uma reformulação no cumprimento do Código Penal. A AMB encaminhou a PEC 15, de autoria do senador Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, que diz que quando o juiz no primeiro grau condena, e isso é confirmado em segundo grau, então a pena começa a ser cumprida. Nós não podemos, meus amigos, termos situações como aquela em que um jornalista, Pimenta Neves, mata uma mulher em defesa, só vai começar a cumprir pena 11 anos depois. Tantos foram os recursos. O ministro Gilmar Mendes contou num processo 60 recursos no Supremo. Nelson Calandra foi um dos responsáveis pela realização do primeiro encontro internacional de magistrados sobre o meio ambiente no Amazonas. Fizemos aqui o primeiro congresso internacional
sobre meio ambiente. E lá nas Nações Unidas, o trabalho que a população do Amazonas, com técnicos do mundo inteiro, e a iniciativa da AMB fez aqui, foi considerado um dos mais elevados padrões técnicos em todo o Hemisfério Sul em matéria ambiental. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, participou da solenidade. Segundo Ari Moutinho, Calandra valorizou a carreira dos magistrados como presidente da AMB. Durante o mandato dele de 3 anos à frente da AMB, ele lutou incansavelmente pela valorização da magistratura e do magistrado, que é imprescindível para o Estado Democrático de Direito e para o bem-estar, para a paz social. Por isso que eu acho justa, merecida a homenagem e, como amazonense, repito, tenho um prazer imenso de, daqui para frente, ele ser considerado nosso irmão. O desembargador Calandra é uma figura que lidera o segmento dos magistrados, ele é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, é um desembargador emérito, uma figura de muito respeito. Eu tenho a melhor impressão a respeito da sua atuação. Eu entendo que, como prefeito, eu tenho o dever de oferecer a ele a hospitalidade da cidade e a certeza de que ele vem ao lugar onde há muitas pessoas que eu admiro e que acompanham o seu trabalho pela justiça neste país. A homenagem foi uma iniciativa do deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto. Para o parlamentar, Nelson Calandra é um dos principais ícones da magistratura nacional. Segundo Bisneto, o homenageado também valorizou o Estado ao realizar o primeiro encontro internacional de magistrados de meio ambiente no Amazonas. Uma das grandes ações, por isso a homenagem, foi a descentralização das ações da associação. Nós sabemos da importância do Poder Judiciário e nós sabemos que é importante nós respeitarmos e ouvirmos cada região, as particularidades de cada região. O Dr. Nelson Calandra universalizou as decisões, o Amazonas ganhou destaque, trouxe eventos. O Dr. Nelson Calandra fez com que o Judiciário do Amazonas, com que os desembargadores, os juízes e todos que fazem parte da Associação dos Magistrados olhassem com carinho e respeito para a nossa região. Portanto, é uma homenagem a uma figura nacional, uma figura que não deixa de ser política nacional, uma pessoa que já foi homenageada em diversos estados e que trouxe coisa boa para o Amazonas. O título de cidadão do Amazonas é concedido para personalidades que nasceram em outros estados e que prestaram relevantes serviços para a sociedade amazonense. No dia 9 de dezembro se comemora o Dia do Fonoaudiólogo e a Assembleia Legislativa realizou esta semana uma audiência pública para homenagear a categoria. A data serviu para discutir a atuação do profissional em atenção aos cuidados com o idoso. A proposta da audiência foi da deputada Conceição Sampaio. O fonoaudiólogo é o profissional da saúde e educação que é responsável pela promoção da saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação e reabilitação oral. No Amazonas, mais de 400 profissionais estão ligados ao Conselho. Porém, apesar do expressivo número de profissionais, ainda falta a inserção deles nas redes de atenção básica. A nossa demanda é ser inserido em todos os lugares que nós deveríamos estar, que isso vai desde o atendimento ao recém-nascido ao idoso. Toda a sociedade precisa de fonoaudiólogo, né? Para o teste da orelhinha, para o teste da linguinha, para a aquisição e desenvolvimento da fala nas escolas, na UBS, nos hospitais, pronto-socorros, nos centros de convivência, e a presença do fonoaudiólogo nesses lugares é quase inexistente. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade e ocasiona aos idosos mudanças em órgãos e funções do corpo, afetando a audição, a voz e a deglutição. Problemas esses que podem ser amenizados por meio da orientação por um profissional de fonoaudiologia. Por essa razão, a data este ano foi comemorada com o tema A atuação do fonoaudiólogo em atenção ao idoso. Ao mesmo tempo, ocorre uma campanha de arrecadação de alimentos para doação a um lar de idosos. As entregas devem ser feitas no dia 14 de dezembro na Ponta Negra, a partir das 7h30 da manhã. Esse ano nós escolhemos colocar o fono com cuidado do idoso, né? Que essa é uma área da fonoaudiologia muito importante, porque os idosos muitas vezes deixam de se alimentar, vão ficando excluídos do convívio social, por falta simplesmente de um acompanhamento fonoaudiológico. Então, essa semana nós estaremos com uma programação. Sábado nós estaremos pela manhã na Ponta Negra, a partir das 7h30 da manhã, colhendo alimentos
não perecíveis e fraldas geriátricas para fazer doação a um abrigo. A audiência foi proposta pela deputada estadual Conceição Sampaio. Nós temos a satisfação de estar aplaudindo primeiro esses profissionais. Nós sabemos que nós precisamos melhorar a rede pública de saúde, trazendo a presença do fonoaudiólogo. E aí, muitos debates nessa casa nós já realizamos, principalmente lembrando aos governos, tanto estadual como municipal, a importância da inclusão desse profissional na rede pública. Mais de 100 alunos do curso de fonoaudiologia compareceram ao evento, que cobrou a realização de concursos públicos para atender a demanda local. Essa audiência pública é por isso, né, pela pequena quantidade de profissional, né, e uma demanda muito grande. O Estado não deixa de oferecer o serviço de fonoaudiologia quando ele tem no CAIME, lá no André Araújo, a fonoaudióloga Neudete Corpus, que faz um trabalho muito bonito, e o Uninorte Laurent, que faz um trabalho também muito bonito dentro do Parque do Idoso. Já tramita na Casa Legislativa uma mensagem governamental que prevê a realização de um concurso para a inclusão de fonoaudiólogos na rede pública de saúde. Uma pesquisa publicada no site do Ministério da Justiça revelou que as polícias civil e militar do Amazonas aparecem nas últimas colocações entre as corporações do país no que diz respeito à confiança da população nas instituições. O estudo foi realizado pelo Datafolha e acompanhado pelo Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Segurança da Casa, deputado Cabo Maciel, comentou sobre o assunto. Vamos ver a matéria do repórter Raoni Oliveira e do cinegrafista Gildo Smith. Na região norte, os dois estados de maior população têm as corporações com os menores índices de confiabilidade. No Amazonas, 8,4% da população considera a Polícia Militar muito confiável e no Pará, 8,9%. São as únicas unidades da federação com a taxa de avaliação abaixo dos 10%. Em Manaus, apenas 6,7% da população considera a Polícia Militar confiável. Em relação à confiança na Polícia Civil, ainda em Manaus, o número cai para 5,9%. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, afirmou desacreditar nos dados revelados pela pesquisa. O parlamentar destacou os investimentos que o Executivo tem efetuado em prol da segurança, além da ampliação do programa Ronda no Bairro ao interior do estado. Eu não acredito que a Polícia do Amazonas, que tem um programa que está funcionando ativamente, onde o governador eleva de 13, construiu mais 17 DIPs dentro de Manaus, onde nós presenciamos viaturas se cruzarem na mesma rua, motocicletas se cruzarem na mesma rua, a presença ativa da Polícia Militar na periferia de Manaus, nos grandes eventos de Manaus, a polícia tem estado presente, fazendo seu papel, fazendo as suas abordagens, as suas operações. Eu não acredito, não vou tomar como referência, defendo a polícia do meu estado. O programa Ronda no Bairro foi lançado em fevereiro de 2012 e é considerado hoje pelo governo do estado como o principal alicerce da política de segurança pública. E veja a seguir, o ex-deputado estadual Jamil Cefaí foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo. Não saia daí, voltamos já. No programa de hoje, você vai conhecer o site Trânsito Manaus, que tem dicas de tráfego, mobilidade urbana e notícias relacionadas à locomoção pela cidade. Conecte-se! Sem dúvida, um dos problemas mais comuns nas grandes cidades é o trânsito. Quem tem carro enfrenta os problemas diários de engarrafamento. Quem depende do transporte coletivo se depara com a falta de informação nas paradas de ônibus, espera demorada em filas enormes e a superlotação do transporte. Pensando nisso, surgiu o site Trânsito Manaus, com informações atualizadas que podem ajudá-lo a se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Já na página inicial, você tem acesso às principais notícias relacionadas ao assunto, como pavimentação de ruas, audiências públicas e paralisações no transporte coletivo.
No lado esquerdo da tela, você pode dar a sua opinião participando das enquetes oferecidas pelo site. Clicando no banner Ônibus Manaus, você será direcionado a uma página em que poderá obter informações acerca do transporte coletivo, como ônibus que passa em uma determinada avenida ou lugar e saber o percurso de uma determinada linha. Também há a possibilidade de saber qual ônibus utilizar para se deslocar de um bairro para o outro. Ao clicar em Testes e Simulados, você será direcionado para a página do Detran, onde poderá treinar para provas teóricas do exame da primeira habilitação e reciclagem. Há também material de estudo sobre direção defensiva e primeiros socorros. Em dicas de segurança, há informações sobre uma série de cuidados que devem ser adotados pelos motoristas nas estradas, como manutenção preventiva, álcool e fadiga, alta velocidade, distância segura, ultrapassagem, cinto de segurança, crianças no carro, bagagem e pedestres. O usuário que deseja encaminhar solicitações às secretarias relacionadas ao trânsito deverá se cadastrar no site. A partir do login, você passa a acompanhar o status de suas solicitações. Em ranking, o internauta confere quais as secretarias mais solicitadas e os problemas mais comuns enfrentados no trânsito. Já ao clicar em Os Mais, os internautas que fizeram reclamações às secretarias relacionadas ao trânsito têm um feedback de suas solicitações e podem classificar o status como positivo ou negativo. Há no canto superior direito uma caixa de busca, em que você pode digitar e encontrar as notícias de seu interesse. Gostou? Quer conhecer um pouco mais? Basta digitar www.transitomanaus.com.br ou acessar através das redes sociais como Twitter e Facebook. Conecte-se. De longe, muito longe, eu venho pra te ver. É triste o ano inteiro longe de você. Te amo, meu boizinho, flor de Tucumã. Assim todo branquinho és meu talismã. É sempre uma alegria encontrar meu povo e ver a minha gente cantando de novo. Vermelho encarnado do meu coração, vermelho encarnado é o meu povão. Vermelho encarnado é o meu chapéu, das cores das bandeiras que estão no céu. Vermelho encarnado é o nosso pau-brasil. Vermelho encarnado eu sou e ela é. Vermelho é o coração do povo do São José. Vermelho é o coração do povo de Parintins. Vermelho é o coração do povo amazonense. Vermelho é o coração do povo do meu Brasil. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em parceria com outros órgãos do Estado, formalizou um ofício no Tribunal de Justiça do Amazonas solicitando a criação de vara especial de ações coletivas e criminais em Manaus. A centralização das relações de consumo coletivas numa vara especializada que deve dar agilidade a esses processos. Na reunião realizada na Assembleia Legislativa, que definiu o conteúdo do ofício a ser formalizado junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando a criação de uma vara especializada em ações coletivas e criminais, participaram o Ministério Público do Estado, representado pelo promotor Otávio Gomes, a Defensoria Pública, com a participação do defensor Carlos Almeida Filho, o titular da segunda vara do Juizado Especial Cível,
Luiz Nascimento de Albuquerque. A própria Comissão de Defesa do Consumidor da Leam, presidida pelo deputado pelo PMDB, Marcos Rota, e ainda a Delegacia do Consumidor. O juiz Luiz Nascimento Albuquerque explicou que a segunda vara do juizado já é especializada por tratar apenas de processos oriundos de reclamações do PROCON e de relações de consumo. Essa vara, nos moldes do que o deputado está propondo, de criar uma vara para ações coletivas do consumidor, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que pode funcionar muito bem e, nesse aspecto aí, eu dou todo o apoio para a criação dessa vara. O promotor do Ministério Público do Estado, Otávio Gomes, destacou a importância da criação da vara especializada em ações coletivas relacionadas ao consumo. Otávio Gomes defende a centralização de todos os processos contra prestadoras de serviços que tramitam em diversas varas em Manaus. Nós estaríamos concentrando as questões coletivas e as questões criminais nessa vara, evidentemente unificando todas essas ações que já existem tramitando nas mais de 10 varas cíveis em Manaus. Isso faria com que também se criasse uma identificação do magistrado com essa questão, que é muito sensível, né? Hoje, em nível de Brasil, nós podemos dizer que é um dos pontos mais importantes discutidos é a questão do consumidor. Porque você tem várias áreas aí, né? A área do plano de saúde, a área de bancos, energia, telefonia, água, transporte coletivo. Carlos Almeida Filho afirmou que a Defensoria Pública é muito solicitada por consumidores que se sentem lesados. É muito comum a população observar falhas nos sistemas de fornecimento de água, de energia, telefonia, planos de saúde e outros na mesma situação. Muito comumente, esses problemas acabam desembocando em atuações coletivas, e essas atuações coletivas têm sido levadas a efeito, inclusive com o PROCON, inclusive, essencialmente, com o Ministério Público e com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Só que o grande problema é que essa judicialização acaba desembocando num judiciário que, infelizmente, já se encontra assoberbado. O procedimento judicial coletivo é um procedimento diferenciado do procedimento individual de defesa do consumidor, razão pela qual entendemos que a criação de uma vara específica para tratamento de questões coletivas ajudará não só o judiciário a dar um tratamento mais direto, específico e diferenciado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor, como se traduzirá numa resposta muito mais eficaz para o consumidor. Georges da Costa, da Delegacia do Consumidor, destacou a agilidade que pode ser dada nos inquéritos policiais. Exatamente por tratar de questões pontuais, ela pode dar maior celeridade para a nossa atividade, que é a atividade em campo, né? A fiscalização no dia a dia, nas ruas. Muitas vezes ela precisa de um mandado de busca e apreensão, da quebra de um sigilo telefônico, que nas varas comuns acaba demorando um pouquinho mais pelo volume de serviço. Se tratando de uma especializada, o serviço obviamente vai sair mais rápido e mais objetivo também. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado pelo PMDB Marcos Rota, lembrou que a reivindicação de criar uma vara especializada para as relações coletivas de consumo é de 1999. O parlamentar também destacou a rapidez e agilidade que podem ser dadas após a criação da vara. Nós já tivemos um pré-contato com o presidente do tribunal, o desembargador Arimoutinho, que foi muito receptivo a essa ideia, excluindo a questão das relações individuais, das ações individuais. Então nós estamos formalizando hoje um documento único em nome dessas entidades, em nome do Poder Legislativo também, para que a gente possa ter uma vara especializada nas relações de consumo com ações coletivas e criminais. O objetivo maior de tudo isso é a agilidade, é a otimização, é a centralização dessas ações numa única vara. Uma reunião deve ser agendada com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Arimoutinho, para oficializar o pedido. Alunos da Faculdade de Tarrerê compareceram pela segunda vez à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa para reivindicar a transferência gratuita dos alunos do curso de Serviço Social e Administração. No último dia 6, alunos da Faculdade de Tarrerê compareceram à Casa Legislativa pois não queriam aceitar a proposta da instituição de cursar o 7º período durante as férias. Como não houve consenso, uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira. Os alunos aguardavam uma nova proposta da faculdade e desejavam a transferência gratuita para outras instituições particulares de ensino.
já que a instituição ameaça fechar as portas. Houve confusão durante a reunião e a proposta dos estudantes não foi acatada. A advogada da instituição e diretora adjunta deixaram o auditório Bete Azizi da Alean. Eu estou presidindo aqui. Se a senhora não tem respeito pelos alunos, vai respeitar essa casa e a minha. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Marcos Rota, a instituição feriu a lei que garante o direito dos consumidores ao transferir os riscos da atividade aos estudantes. Quando eu solicitei, inclusive, quantos dos aqui presentes gostariam de fazer a transferência, todos estão insatisfeitos, todos estão inseguros com relação a isso. Agora a instituição cria uma nova alternativa, que seria a possibilidade do curso normal ou o curso de férias. O curso de férias, o MEC diz que é proibido, que não tem legitimidade para fazer isso. Então veja o impasse de uma instituição de ensino que tem a missão de educar. Nós estamos falando de uma faculdade que tem a missão de educar e na prática isso não vem ocorrendo, infelizmente. Como até o fim da reunião não houve acordo entre faculdade e estudantes, a Defensoria Pública ajuizará uma ação civil pública contra a instituição. A informação é da própria faculdade que não existe condições, que pode não haver condições do prosseguimento do curso. Então, ninguém pode ser obrigado a esperar com que a faculdade tenha saúde financeira suficiente para poder ser elevado ano que vem. Todos eles têm direito de sair a qualquer momento e, nesse caso, independente da cobrança de qualquer taxa. Então, por isso, dado o impasse e dado principalmente aqui o destempero pela própria direção da faculdade, é o caso de se fazer a protocolo de ação judicial. E essa ação judicial vai ser protocolada pela Defensoria em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, demandando alternativamente ou que os alunos cursem o 7º período sem ser obrigados a cursar o 8º conjunto e que possam também sair a qualquer momento. Os alunos da Tarrerê e a representante da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social ficaram satisfeitos com as providências legais tomadas pela Defensoria em parceria com a CDC. Nós entendemos, enquanto aluno, é que houve uma tentativa de mascarar um problema que continua existindo. Mas com relação à atitude que foi tomada pelo defensor e pelo deputado Marcos Rota, ficamos bastante satisfeitos e nós temos a convicção de que será resolvido e que nós, alunos, conseguiremos pleitear a luta que nós estamos lutando, que é concluir a nossa faculdade e conseguir se transferir dessa instituição que não teve respeito com a turma. Eu fiquei bastante satisfeita porque a faculdade não se mostrou disposta a ver o lado do estudante. Ela estava muito mais... não dava estabilidade nenhuma para o estudante se formar, era uma precarização do ensino. E a gente, enquanto assistente social, futuros assistentes sociais, a gente não pode aceitar esse tipo de situação. E eu fiquei feliz sim com a ação, porque agora a gente vai ter uma resolução, uma resolutividade desse caso. Após deixar a reunião, a diretora adjunta afirmou em entrevista que a faculdade deverá oferecer gratuitamente a transferência dos alunos. O nosso posicionamento é que o aluno que não quiser permanecer mais dentro da faculdade, ele tem a liberdade de procurar a secretaria e tira sua documentação sem nenhum problema. Representantes dos estudantes devem se dirigir à Defensoria Pública, na Rua Tarumã, bairro Praça 14, a partir desta quarta-feira para ajuizamento da ação. A declaração da diretora adjunta não tem validade, pois não foi feita durante a reunião. O ex-deputado estadual Jamil Sefair foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Parlamento Estadual. O autor da proposta foi o presidente da Casa, deputado Josué Neto, que destacou a contribuição dada pelo homenageado para o desenvolvimento do interior do estado. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao ex-deputado estadual por 4 mandatos, Jamil Sefair. Durante sessão especial, o homenageado recebeu a medalha Rui Araújo. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, e foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Jamil Sefair nasceu em Manacapuru e em 1956 começou carreira no serviço público, tornando-se suplente de juiz de direito da comarca do município. Na política foram 30 anos de atuação, assumindo cargos no executivo como prefeito de Manacapuru e secretário de administração do governo e cargos no legislativo como vereador e deputado estadual. O autor da propositura, deputado Josué Neto, destacou a atuação de Jamil Sefair na Assembleia Legislativa do Amazonas. Nesse momento que a política do país passa por uma crise, crise principalmente com relação
a credibilidade dos políticos, o deputado Jamil Sefaí, ex-vereador, ex-prefeito de Manacapuru, deputado e atual secretário do governo do estado do Amazonas, é com certeza um grande exemplo para todos os políticos que estão na ativa. O vice-governador do estado, José Melo, esteve presente na solenidade e relembrou a atuação pública de Jamil. O Jamil político, o Jamil pai, o Jamil amigo, o Jamil profundo conhecedor dessa nossa região. São muitas coisas que tem que se destacar, mas eu destacaria nesse homem público, que tem toda uma história de vida, coisa que eu destacaria é o seu coração, tamanho do Amazonas. O Jamil nunca abandona seus amigos. Lembro-me que ele ainda hoje atende as pessoas de Ipixuna que votaram nele quando ele era deputado estadual. Passaram-se aí já mais de 15, 17 anos de idade e ele ainda tem esse carinho. Portanto, esse homem com todas essas qualidades, é muito difícil destacar alguma coisa, mas eu destacaria seu grande coração. Jamil Sefaí afirma que o reconhecimento de parte da vida pela Assembleia Legislativa é uma grande honra. Ele destaca o aprendizado adquirido no parlamento. Aqui na Assembleia eu aprendi muita coisa, serviu e tem servido para a minha vida, os exemplos que eu aqui aprendi. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu pude realizar, tudo aquilo que dependeu de mim, foi uma felicidade. Porque na política a gente tem muitas alegrias, tem tristezas, tem decepções, mas eu posso dizer, até com certo orgulho, que eu tive muito mais alegria do que decepções. Cada escola que eu ajudei a levantar era alegria, agência de bancos, enfim, tudo aquilo que eu pude lutar, criações de novos municípios estão aí para mostrar que realmente a criação desses municípios trouxe, alavancou progresso e deu muita alegria ao povo do interior. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981, apresentado à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. O Sebrae Amazonas lançou esta semana o projeto de compras governamentais do estado do Amazonas, que incentiva o pequeno e microempreendedor a concorrer a licitações públicas. O presidente da FREMPEI da Assembleia Legislativa, deputado Adjunto Afonso, participou do evento. O projeto de compras governamentais será executado pelo Sebrae Amazonas com o apoio do Sebrae Nacional, Tribunal de Contas do Estado, Associação Amazonense de Municípios e a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas, da Assembleia Legislativa. O projeto incentiva as micro e pequenas empresas a participar de licitações públicas. Para isso, o Sebrae elabora e implementa uma política de compras governamentais para ampliar a participação dos pequenos negócios e da agricultura familiar, gerar uma melhor ambiência para o segmento, possibilitando o crescimento e desenvolvimento socioeconômico para 11 municípios. Nesse primeiro momento, o Sebrae irá capacitar o setor privado, empresários, fornecedores ou não do governo e o setor público, como prefeitos, secretários municipais, gestores e compradores públicos. Muitos empresários, eles estão instalados no município e eles não estão formalizados, então vamos trabalhar a formalização. Muitos deles não estão também trabalhando com a área de gestão, eles precisam ter uma gestão empresarial para que eles possam ter condições de concorrer numa licitação. Então isso nós vamos preparar toda a questão da gestão e, claro, o demandante, ou seja, o gestor público, ele precisa conhecer como que a micro e pequena empresa pode também ser um fornecedor para o município. Então você faz isso, aproxima através desse programa, desse projeto. Neilson Cavalcante, prefeito de Presidente Figueiredo, município que já possui o programa de compras governamentais, destaca a importância de gerar emprego e renda aos empresários do interior. Para você fazer circular o dinheiro do município dentro do município, é importante que os prefeitos entendam que usando o projeto da lei geral das compras até R$80 mil, específico para a micro e pequena empresa,
a gente facilita a participação. Além do que, a grande maioria, tá, mais de 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Tá? Então, na hora que você utiliza da legislação, utiliza a lei e favorece essas empresas, você atinge uma massa menor, uma massa maior que tem dentro dos municípios. O projeto será executado com o apoio da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas, da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado pelo PP, Adjuto Afonso. Nós sabemos que os micros e pequenos empreendedores pouco contribuiu com vendas para o Estado. Hoje nós já temos aí eles vendendo para o Estado, agora para os municípios, né? Eu acho isso importante, eu acho que chama-se criar oportunidade a essas pessoas que não tiveram até então. Então, a partir de agora, com o SEBRAE, que é o grande parceiro, a FREMPEI, o próprio governo do Estado, é importante que todos nós estejamos unidos, sempre pensando naquelas pessoas que podem contribuir. E isso aqui, esse evento é justamente isso, né? Dar oportunidade para que as pessoas possam contribuir com o desenvolvimento, principalmente do seu município. O conjunto de micro e pequena empresa é responsável pela geração de empregos onde o distrito já não mais gera. Pessoas com mais de 35 anos, principalmente as mulheres, homens com mais de 45 anos, não encontram mais no distrito um mercado de trabalho, mas encontram ainda expectativa na micro e pequena empresa de ocupação, de renda, de trabalho, razão pela qual essa iniciativa deve ser reconhecida e incentivada por todos nós. Uricurituba, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara, Santa Isabel do Rio Negro, Boca do Acre e Manaus são alguns dos municípios que irão receber o projeto durante o ano de 2014. Reunião define etapa final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia no Amazonas. Na próxima semana deve ser decisiva. Os deputados buscam a assinatura de um termo de ajustamento de conduta junto às empresas que operam no estado. O ataque pode ser firmado até a leitura do relatório final da CPI em plenário, marcada para a próxima quarta-feira, dia 18. Presidente e relator-geral da CPI da telefonia instaurada na Assembleia Legislativa do Amazonas se reuniram para definir o cronograma final dos trabalhos da comissão. O relatório já está pronto e deve ser aprovado por todos os membros da CPI na próxima terça-feira, dia 17. Esta também é a data limite para que a comissão chegue a um acordo com as empresas operadoras de telefonia no Amazonas, por meio de um termo de ajustamento de conduta. O deputado Marcelo Ramos destacou alguns dos pontos que devem constar no TAC. Esse é um esforço inicial. Posso citar, por exemplo, em relação à internet. Onde passar um cabo de fibra ótica, a empresa tem que ser obrigada a abrir o cabo de fibra ótica para aquele município. Em relação à telefonia fixa, onde tiver instalada, na comunidade tiver instalado uma antena repetidora, a operadora fica obrigada a rebaixar o sinal de telefonia móvel. Caso o acordo não seja firmado, o relatório que será lido e votado em plenário na próxima semana deverá ser mais rigoroso com as empresas de telefonia fixa, móvel e internet no Amazonas. Os membros da CPI trabalham com a possibilidade de ação judicial contra as operadoras. Nós vamos tentar constituir aí um diálogo a mais com as empresas, com as operadoras, num primeiro momento, para que a gente tente, através de um termo de ajustamento de conduta, mudar a realidade da telefonia fixa, móvel e de internet da capital e também do interior do estado. Se isso não for possível, nós haveremos então de responsabilizar as empresas através dos mecanismos legais que a CPI dispõe. Caso o TAC seja assinado, instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública do Estado e a própria Assembleia Legislativa deverão monitorar conjuntamente a execução das ações propostas no TAC. A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa iniciou uma campanha a favor da doação de sangue. A meta é sensibilizar os servidores da casa a se tornarem doadores, ajudando a cobrir o déficit de sangue durante as festas de fim de ano. Mais informações com o repórter Caio Rodrigues. Um gesto que pode salvar vidas. Apesar da importância e da simplicidade do ato, o Ministério da Saúde aponta que apenas 1,9% dos brasileiros doam sangue. Ainda segundo o governo federal, o número ideal seria uma população composta de 3% de doadores.
Em feriados como o Carnaval ou o Ano Novo, aumentam os acidentes e, com isso, a procura pelas bolsas sanguíneas. Nesses períodos, os doadores voluntários regulares são insuficientes para manter o estoque do Hemoan. São nessas épocas em que a população deve se sensibilizar e garantir o suprimento das demandas em todo o estado. Com o objetivo de conscientizar os servidores da Lean, a Diretoria de Saúde da Casa está promovendo uma campanha de apoio à doação. Os funcionários interessados em doar sangue serão cadastrados e acionados no caso de necessidade. Essa ideia surgiu a partir do nosso trabalho, das demandas que nós enfrentamos quando algum servidor adoece ou precisa para algum familiar de doadores de sangue. Então, nós nos deparamos com essa situação de dificuldade, de correr atrás das pessoas. Então, surgiu a ideia de fazer um projeto nesse sentido, de fazer uma parceria com a Hemoan, para poder, nessas horas mais difíceis da vida da gente, na hora da doença, a gente ter a quem recorrer sem muitos transtornos, Porque a partir dessa criação de um banco de dados, o que acontece? Quando o servidor precisar, ele nos aciona e nós fazemos esse contato com o Hemoan e o Hemoan imediatamente libera. Até o fim do ano, um mutirão deverá ser realizado para a doação de sangue na própria Assembleia Legislativa. Quem tiver boa saúde, peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos pode participar. O doador também deve apresentar documentos de identidade. Algumas recomendações são importantes na hora de realizar esse gesto de solidariedade. Nunca doe sangue em jejum. Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior. Não ingira bebida alcoólica 12 horas antes e não fume ao menos 2 horas antes da doação. Também é importante evitar alimentos gordurosos e esforço físico antes e depois da doação. Nesse momento, eu quero pedir para todos os servidores da Assembleia que se engajem nesse movimento solidário, porque não é para ajudar só uma pessoa, É o coletivo, é toda a comunidade, é o servidor, é a família, são todos. E aí eu peço esse empenho que cada um converse com alguém da família para ser um doador, e compareça a partir de segunda-feira na Diretoria de Saúde e nos procure para fazer esse cadastro. O deputado Vicente Lopes anunciou que vai apresentar ao Congresso Nacional uma indicação de mudança no nome do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para Aeroporto Internacional Gilberto Mestrinho. Segundo o parlamentar, vários deputados já subscreveram a indicação. Foi durante o pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira que o deputado pelo PMDB, Vicente Lopes, anunciou que vai propor a mudança do nome do Aeroporto Internacional de Manaus, que atualmente recebe o nome do Marechal do Ar Eduardo Gomes, para o nome do ex-governador já falecido Gilberto Mestrinho. Segundo o deputado, a ação é um reconhecimento de uma história de lutas em defesa do Amazonas. Entendemos que essa é uma homenagem justa, merecida, àquele que sempre defendeu os interesses da sociedade amazonense, como disse, especialmente a população do interior, quando defendia, quase que de forma solitária, a questão da exploração sustentável das nossas riquezas em favor do homem da floresta. Ou seja, a gente era impedido e muitas vezes, como ainda hoje somos por algumas autoridades ambientais, onde o caboclo é condenado por matar uma caça para alimentar a sua família. E o Gilberto dizia com muita clareza, nós devemos explorar com racionalidade, com inteligência, as riquezas que possuímos. Segundo Vicente Lopes, vários deputados já subscreveram a indicação que deve ser encaminhada para o Congresso Nacional para análise dos deputados e senadores federais. Está sendo encaminhada ao presidente da Infraero, bem como ao Congresso Nacional, para que os nossos deputados federais e senadores possam abraçar essa causa e, consequentemente, poder transformá-la, em lei e, consequentemente, passarmos a partir de então, termos o aeroporto de Manaus como aeroporto internacional, o governador Gilberto Mestrinho. O deputado espera que já a partir da reinauguração do aeroporto, que passa por reformas, receba a nova denominação. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.